Bom, oi, meu nome é Júlia, a gente vai fazer o trabalho falando sobre os frutos. Eu vou apresentar um pouco sobre a flor completa e heteroclamídia. O meu grupo é junto com a Letícia, com a Thaís e com a Raíssa. Bom, primeiro a gente poder falar sobre o que se a azaleia, que é a flor que nós vamos apresentar, é uma flor completa e heteroclamídia, nós precisamos saber o que é uma flor completa e o que é uma flor heteroclamídia. Uma flor completa é aquela que possui o cálice, que são as sépalas, a corola, que são as pétalas, o androcel, que é o órgão masculino, e o ginocel, que é o órgão feminino. Se faltar algumas dessas partes, a flor ela é incompleta. Agora, para saber se ela é heteroclamídia, a gente tem que avaliar o periântro, que é a parte da sépala com a pétala. Se for diferente, no caso, o cálice é geralmente verde e fica do lado de fora e tem a função protetora, e a corola, que são as pétalas, elas são coloridas e tem mais a função de chamar nossa atenção mesmo, ela é heteroclamídia. Caso não seja isso, o perianto ele não seja diferenciado, né? Ela vai ser chamada de homoclamídia. No caso das azaleias, pra gente poder avaliar, olha só. Aqui nós temos a flor azaleia. Essa partezinha verde aqui da azaleia são as sépalas dela. Então, se a gente tirar, ela é verde e fica do lado de fora. Essa parte aqui, rosa, meio roxa, né? Bem bonita, da azaleia, elas são as pétalas, no caso, né? Aí a gente tira aqui para poder dar uma avaliada depois, por exemplo. Essa aqui é a parte mais bonita das flores, que chama muita atenção, que as pessoas costumam falar, né? Tanto que a rosa, por exemplo, é uma flor assim, super famosa. Essa partezinha aqui, que tem vários pontinhos nela mesmo, no meio, são em média de 8 a 10. Essa daqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa aqui tem 8. O androcel, os estames, né? Com essas bolinhas aqui em cima, que é a parte onde fica o pólen. Tanto que se você apertar, você sente algum pozinho saindo daqui. Mas é bem difícil de apertar. Ó, é meio que uma hastezinha com uma bolinha. E o que fica no meio, essa partezinha aqui, ó, que dá pra ver, é o ginocel, que é o pistilo, que é a parte reprodutora feminina, é o órgão feminino da flor. Junta, forma uma flor completa. E como a gente pode ver aqui, dá pra separar claramente essa parte aqui verde, da partezinha meio rosa, meio roxa, que é a cor da azaleia, que eu peguei. Aí, como dá pra separar claramente, dá pra gente ver, né? Elas não estão juntas, elas são diferentes. Ela é heteroclamídia. Olá, gente! Agora a gente vai falar um pouco sobre a morfologia floral do abacaxi, que é considerado um fruto tropical muito popular. Mas você sabia que, na verdade, o abacaxi não é um fruto, e sim uma infrutescência? Que eu vou explicar agora para vocês o que é. E bom, o abacaxi ele vem da planta Ananas famosos, é das famílias das bromeláceas, que possuem uma inflorescência do tipo espiga, ou seja, são flores bem pequenas e hermafroditas, né, que formam o fruto ali. E bom, como acontece a infrutescência do abacaxi? Após a fecundação, as flores, ao invés de cada uma formar o seu fruto independente, elas se unem para formar um fruto só. Isso que é a infrutescência. E observando aqui o abacaxi, a gente pode observar que esses gominhos, cada um deles representam a infrutescência do abacaxi, que são várias flores que se uniram para formar o fruto. O que torna o abacaxi que a gente come não ser só o ovário, né, das flores, mas também a fusão do ovário, das bactérias e também do eixo central da inflorescência. E o abacaxi aqui cortado, a gente pode observar que essa parte aqui, em volta, essa parte mais suculenta, que a gente chama de polpa, ela vem da fusão
dos eixos florais. E aqui no centro, nessa parte mais durinha, a gente encontra o eixo fibroso, né, que ele sustenta a inflorescência. E isso, né, essa inflorescência diferencia muito o abacaxi dos outros frutos. Porque no caso da maçã e da manga, que são frutos simples, cada flor produz um fruto independente. Enquanto aqui no abacaxi, as flores se juntaram para formar um fruto único, que é o abacaxi. E além de possuir essa estrutura curiosa, o abacaxi também é rico em vitamina C e em outros alguns minerais, tornando ele muito bom, né, para a nossa saúde. Oi, gente, vou falar um pouco sobre o que é o pseudofruto. O pseudofruto, ele é uma fruta falsa que não se desenvolve a partir do ovário da flor. Ou seja, ela se desenvolve, a parte carnuda, comestível, ela se desenvolve em outras partes da flor, como o cálice da flor, o cabo da flor. E para ser um fruto verdadeiro, o fruto teria que se desenvolver a partir de uma fecundação no ovário da flor. Então, no pseudofruto, isso não acontece. E também é muito importante ressaltar que a amora, que é o exemplo que eu vou mostrar, ela é um pseudofruto que se desenvolve a partir de um conjunto de várias flores e não só de uma flor. Bom, gente, podemos ver aqui no exemplo que eu estou dando do pseudofruto amora, que ela tem várias sementes, temos uma semente aqui, outra aqui, outra aqui. Ou seja, mesmo essas sementes estando bem perto uma da outra, elas não são um bloco só. Então, elas têm suas próprias sementes separadas. Falar sobre como o cacau é uma fruta do tipo baga, primeiro a gente tem que ter a definição do que é um fruto do tipo baga. Geralmente, eles têm muitas sementes, eles são carnosos. O seu pericarpo, que é o epicarpo mais o mesocarpo mais o endocarpo, ele é todo suculento e macio. O epicarpo é a casca. O mesocarpo é a parte carnosa e comestível. O endocarpo costuma ser também carnoso e ele não é duro, tipo o da dupla. Como a gente pode mostrar que uma fruta é do tipo baga? É basicamente olhando tudo isso que eu falei. A gente tem que olhar a casca externa,
que é o epicarpo, geralmente ela é fina, mas pode ter casos em que ela não é fina e o fruto também é do tipo baga. A gente vai abrir o fruto no meio e ver se seu interior tem algo, geralmente, né? É carnoso e suculento e o seu caroço não é duro. Mas tem casos que o caroço é duro. E a gente tem que olhar a quantidade de caroços que tem. Essa é a forma mais fácil de se classificar, vendo a quantidade de caroços que tem. Porque se tem um, é do tipo duplo. Mas se tiver mais, é do tipo baga. E é isso que as pessoas costumam ver e que é a forma mais fácil de se classificar. O cacau, ele é do tipo baga justamente por isso, porque ele tem várias sementes dentro e a parte carnosa. Inclusive, a parte carnosa do cacau fica em volta da sua semente. E a sua casca já não é fina e mesmo assim ele é um fruto do tipo baga. Aí, a gente vai abrir o cacau para poder analisar bem certinho o que é cada coisa dentro. O cacau, ele se encaixa em quase todas essas características. Só a casca dele que é um pouquinho mais dura. Mas se a gente for olhar aqui dentro dele, a gente vai ver que a casca, o epicarpo, é um pouco grossa e dura, mas ainda assim faz parte do pericarpo, né? Porque é a casca. Aqui, o mesocarpo, que é uma camada intermediária, ela é um pouco carnosa. Dá pra ver? Aqui, ó, essa parte aqui é a casca. A partir daqui é a parte mais carnosa. Ó. Então, essa parte aqui é o mesocarpo. Ela é a parte mais intermediária e ela é carnosa. Agora, se a gente pegar, dá pra ver isso também, acho que é um pouquinho melhor pela outra parte do cacau. A gente mexer só com essa. Se a gente pegar a semente dela, que é esse aqui, que são cheios de semente. Olha só, tem uma semente e vai tendo várias sementes mais pra baixo. Se a gente pegar uma semente, dá pra ver que tem uma partezinha que é mais carnosa. Essa daqui é a partezinha da semente e o que tá em volta dela é a partezinha mais carnosa e ela é cheia de semente. Deve ter em torno de 30 a 40 sementes grandes e é tipo assim, elas são enfileiradas dentro da polpa. Não são sementes que estão soltas, elas estão certinhas dentro, uma enfileiradinha assim em cima da outra. A gente vai tirando e vai dando pra ver que tem mais sementes. Ó, essa daqui, o cacau tá maduro, então ele também é carnudo e já vou demonstrar melhor que o que fica em volta dele é a parte mais carnosa, ó. É assim, por isso que o cacau é um fruto do tipo baga. Ele tem a sua casca, tem a sua parte intermediária, que é mais carnosa, tem várias sementes dentro, bastante, como eu já falei, que pode variar aí de 30 a 40. E se ele tiver bem madurinho, o que está em volta dele, em volta dessa semente, vai estar muito carnoso, ó. Uma drupa é um tipo de fruto que contém uma simples semente dentro dela na camada interna. E essa semente, normalmente ela é dura e ela é conhecida como endocarpo, que é o caroço da fruta. Além do endocarpo, na estrutura de uma drupa, também tem o mesocarpo, que é a parte que está no meio da fruta, que é a parte comestível. E por fora, o exocarpo, que é conhecida como a casca da fruta, ela reveste a fruta por fora. Bom, eu trouxe o abacate para dar o exemplo da drupa. Podemos ver aqui que o endocarpo é esse caroço aqui, é a semente, né? E tá vendo que ela é bem dura. Aí temos essa parte aqui, que é a parte carnosa, que é o mesocarpo. Podemos ver que ela está no meio do fruto. E o exocarpo, que é a casca, né? Que ela está revestindo a fruta.